pastora Regina, que vai trazer a palavra para nós nessa noite. Tenho certeza que uma palavra abençoada que o Pai já preparou, colocou no coração da filha dele para transmitir para todos nós. Amém? Estende as suas mãos para cá, vamos abençoar a pastora. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua filha, Senhor, e abençoamos ela, Senhor, com toda a sorte de bênção, Pai. Pedimos, ó Deus, a proteção sobre a vida dela, o esposo, as filhas, tudo que pertence a ela, Senhor, os seus bens sejam guardados sobre o teu cuidado, Pai. E vem, Senhor, nessa noite, usar ela mais uma vez, Senhor, com aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, para ser transmitido para nós, ó Deus, e que nós estejamos, Pai, com o nosso coração aberto, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para receber aquilo que o Senhor já colocou no coração da nossa pastora, para derramar nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, graça e paz, mulheres. Amém. Por que vocês estão todos espalhados assim, gente? Tem uma mulher em cada canto. Se aproximem, vem aqui para frente. Você que está aí no fundão aí, ó. Vamos ficar mais juntas aqui na frente, mais aconchegante. Amém. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui, acredito que você também, porque é um privilégio para cada uma de nós estarmos aqui com fôlego de vida. Isso é privilégio que Deus nos dá todo o tempo para poder contemplar a grandeza de tudo que Ele faz em nós, amém? Então eu quero convidar você para olhar para sua amiga aí, para essa mulher linda que está do seu lado e dizer assim para ela: coragem. Não, mas fala com convicção. Fala com convicção. Coragem. Deus te escolheu. É isso aí. Coragem não é ausência de medo. Você sabia? Coragem é você agir apesar do medo. Então você vai olhar mais uma vez para sua amiga que agora com muita convicção e dizer: coragem, Deus te escolheu. Amém? Então nós vamos aqui abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do verso 15. Amém? Êxodo, capítulo 1, verso 15. A palavra do Senhor diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-nos. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isto? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão luz antes de chegarem às parteiras. Verso 20: Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Verso 22: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Aqui nesse capítulo 1 de Êxodo, nós vemos aqui o povo que estava embaixo de uma opressão. Então o povo hebreu estava oprimido e estavam ali no Egito debaixo de
muita opressão, como a gente leu aqui. Mas, apesar de tudo que eles estavam vivendo, de toda a opressão, eles estavam se tornando muito numerosos. E os egípcios acabaram começando a ficar com medo, porque o povo estava crescendo muito rápido. E o que eles pensaram? Se esse povo se juntar a um outro povo que seja inimigo do Egito, certamente nós perderemos a batalha. Então aqui a gente leu esses versos e viu que o rei, o novo rei, o rei que sucedeu aqui, quando a gente termina o livro de Gênesis, a gente vê a história de José do Egito. E a família de José, a descendência dele é que começou a povoar esse povo que a Bíblia está narrando aqui, no Êxodo. E então, a gente lendo aqui vê que o faraó, ele dá uma ordem para essas duas mulheres, que são duas parteiras, que estavam ali a serviço do povo hebreu, para que matassem todos os meninos que nascessem. Porque o que eles pensavam? Se a gente matar os meninos, esse povo certamente não crescerá com tanta intensidade como tem acontecido. Então, mas a gente leu aqui também, aqui no verso 20 em diante, que aquelas duas mulheres temiam a Deus, elas eram tementes ao Senhor, e elas não obedeceram à ordem do faraó. E elas foram ousadas em não obedecer. Vocês concordam comigo? Elas poderiam serem mortas porque elas estavam desobedecendo uma ordem. Mas elas temiam o Deus Todo-Poderoso, o Deus que elas criam. E a gente viu que elas foram honradas por isso. O faraó vai até elas e questiona: por que vocês estão fazendo isso? E elas dão logo uma desculpa dizendo que as mulheres hebreias eram vigorosas e elas davam à luz antes que as parteiras chegassem, diferente das egípcias. E Deus honrou aquelas mulheres por esse ato de fé. A gente viu que o Senhor permitiu que elas constituíssem família. E aí, continuando a história, a gente vai ler aqui, nós vamos ler mais um pouquinho no capítulo 2, a partir do verso... A partir do verso 1 mesmo. Vamos ler aqui. Êxodo 2, verso 1 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Verso 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então aqui no final do capítulo 1, nós vemos a atitude de fé e coragem de duas mulheres, duas parteiras que não temeram, mas obedeceram a Deus e desobedeceram uma ordem de faraó.
E logo depois a gente viu também que Faraó lança um decreto sobre aquele povo que toda criança recém-nascida, todo menino recém-nascido fosse jogado e afogado no rio, já que as parteiras não poderiam cumprir essa ordem, porque as mulheres eram muito vigorosas. Então, que essas crianças, esses meninos, fossem mortos ao nascer, sendo jogados no rio. E aqui, no verso 2, eu quero repetir ele do capítulo 2, que diz assim, em Êxodo 2:2, ela percebeu que se tratava de uma criança especial, e por isso o escondeu por 3 meses. Quem é essa mulher que escondeu esse menino? A mãe de Moisés. Aqui nós não vemos o nome dela. Mais para frente, lendo e conhecendo melhor essa história, nós vamos ver que o nome dessa mulher é Joquebede. Joquebede é uma mulher, uma mãe, que com coragem, ousadia e fé, ela escondeu o filho por 3 meses, para que ele não fosse morto e que ele não caísse naquele decreto que havia sobre aquele povo. Agora, você que é mãe, que imagina esconder uma criança recém-nascida por 3 meses. A criança chora. Então, eu acredito que foi desafiador para ela cumprir essa missão. Não foi fácil esconder aquela criança por 3 meses. E ao nascer, ela percebeu que o menino era diferente. Moisés, ele tinha um propósito. Deus o criou. A palavra do Senhor diz que nós fomos criados com um propósito, que Ele nos conhece, Ele nos formou antes mesmo da criação de todas as coisas. E nós sabemos que Moisés foi um grande homem de Deus, que ele foi o escolhido para libertar aquele povo que estava cativo e embaixo de uma opressão. Ele foi o escolhido para conduzir o povo à liberdade, à terra prometida, para viver coisas novas. E ao nascer, debaixo daquele decreto que existia naquele povo, a sua mãe, vendo com muita ousadia e discernimento espiritual, ela entendeu que ela precisava agir, apesar do medo. Porque vamos imaginar aqui que tem um decreto lançado sobre o povo, e você acha que as mães, ela quando ia dar a luz aos filhos, era com muita tranquilidade? Com certeza não. Era com muita aflição, com temor. Existia ali um pavor, porque se fosse menino, existia um decreto de morte sobre a vida dele. E essa mulher, mesmo com esse decreto, ela se posicionou como uma mulher de coragem, de fé, e escondeu o menino para que o propósito se cumprisse na vida de Moisés. Então, nós vemos aqui que é uma mãe, uma mulher de coragem, ousadia e, acima de tudo, uma mulher de fé. Porque para ela ter essa atitude de esconder o menino, ela creu que Deus poderia, com todas as forças, ela creu que Deus poderia fazer o objetivo que Ele tinha para a vida daquela criança. E a gente, conhecendo, lendo aqui o restante, a gente vê tudo que aconteceu, e a irmã de Moisés, que chama a própria mãe para cuidar daquela criança, e que ela é até remunerada, olha para você ver que bênção, para cuidar daquele menino. E essa criança vai ser cuidada e criada pela filha de Faraó, ou seja, na casa, na família do opressor. Mas Deus tinha um propósito, um plano. E para que esse propósito se cumprisse, precisou de uma mãe, uma mulher se posicionar. Ela poderia muito bem, no meio do medo ali, da aflição, se acomodar, se conformar. Não tem jeito mesmo, existe um decreto lançado aqui e não tem o que fazer. Meu filho nasceu, mas vai morrer. Não, ela creu que seria possível algo novo. Ela creu que Deus
faria algo diferente na vida do filho dela. E ela se posicionou como uma mãe ousada e com fé, arriscou a própria vida, porque ela poderia muito bem ser pega e ser morta, porque ela estava escondendo um menino que tinha uma sentença de morte. Então ela foi ousada e arriscou a própria vida por aquela criança. Então ela decidiu, apesar do medo. Por isso que eu disse para você, coragem, Deus te escolheu. Porque vai ter circunstâncias e momentos na nossa vida que vai ser mais cômodo a gente se conformar, sentar e deixar acontecer. Mas nós precisamos ter coragem e entendendo que Deus nos escolheu para aquele momento, para viver aquele ato, para viver algo maior, para provocar coisas grandes, para que haja manifestação do nome do Senhor. Então eu quero fazer uma pergunta para você e para mim também. Nós como mulheres, como hoje é um culto só com mulheres, nós temos aqui jovens, adolescentes, mulheres já com mais idade, toda faixa etária, né? Mas todas nós temos muitos desafios durante o nosso dia a dia. Cada uma no seu tempo, cada um na sua estação. E muitas vezes, decretos são lançados sobre as nossas vidas. Muitas vezes, decretos e sentenças são lançadas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos. E a pergunta é: qual tem sido a nossa atitude diante de Deus, diante de uma mulher de fé, diante de uma mulher que Deus escolheu? Qual tem sido a nossa atitude diante dessas sentenças lançadas, que nós sabemos que não são as sentenças de Deus para as nossas vidas? Porque a sentença que existia sobre a vida de Moisés não era o que Deus tinha para ele. E a mãe dele entendeu isso e se posicionou. E nós, como mulheres sábias, nós precisamos discernir as coisas que o Senhor tem para nós, entendendo se é ou não propósito e sentença de Deus sobre as nossas vidas. Se não é, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que sentenças e decretos sejam lançados na nossa vida como uma verdade, mas que vêm muitas vezes de pessoas, de situações que não provém do que a palavra do Senhor diz a nosso respeito. Nós temos que determinar aquilo que o Senhor tem para nós como estilo de vida. Então nós vamos ver aqui que muitas vezes essas sentenças que às vezes nós tomamos para nós como verdade, ela vem em várias formas. Vem com problemas familiares, problemas emocionais, problemas financeiros, vem com enfermidades dentro da nossa casa, vem com sentenças de divórcio, vem com sentenças de que a nossa casa não tem jeito, os nossos filhos, que essa situação acabou, que não tem mais saída. E muitas vezes nós ouvimos todas essas coisas e tomamos para nós como verdade e nos esquecemos do que o Senhor disse para nós. E diante disso nós precisamos nos posicionar assim como aquela mulher, mãe de Moisés, se posicionou, como Joquebede, diante daquele decreto de morte sobre a vida do seu filho, percebendo que ele era uma criança diferente, tinha algo diferente nele. Ela se posicionou e disse: não, eu preciso agir, apesar do medo, eu preciso agir. Então nós vamos ver aqui, com base nessa leitura que nós fizemos, 3 qualidades de uma mulher que é guiada por Deus. Porque eu creio que Joquebede tinha um relacionamento com Deus. Porque ela teve discernimento espiritual, cuidou daquela criança 3 meses. Não foi simplesmente porque era mãe. Ela cuidou, escondeu e entregou.
para que o propósito fosse cumprido na vida dele. E a gente, conhecendo e lendo a palavra, a gente vê que se cumpriu. Que Moisés foi usado por Deus para conduzir o povo de Deus, para sair daquela opressão que eles estavam vivendo. Então, vamos ver aqui 3 qualidades de uma mulher dirigida por Deus. A primeira é que ela é sábia. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E a mulher sábia, ela busca viver debaixo da governança, debaixo da determinação do que Deus diz a seu respeito. Então ela vai buscar viver uma vida voltada para a palavra, em oração, em jejum, assim como terminou há poucos dias aqui as lives, né, que a pastora Josi estava fazendo, mães de joelhos, como que termina? Filhos de pé. Uma mulher sábia, ela ora pela sua casa, ela busca viver o que a palavra determina. E é sem idade, pode ser jovem, adolescente. Para você ter sabedoria e ser dirigida por Deus, é preciso buscar isso na palavra do Senhor. Não tem outro lugar. Então, ela sabe, a mulher sábia, ela sabe identificar, ela sabe discernir as coisas dos céus, as coisas do alto. Dentro da casa dela, ela vai observar e ver o que está fora do prumo. Ela vai ter o discernimento de ver se os filhos não estão bem, se o esposo está com dificuldade, se está precisando ser feito e tomado algum posicionamento diante do Senhor, através da oração. Através da oração, não é através da falação. Porque a mulher gosta de falar, né? E às vezes a gente erra falando demais, na maioria das vezes, né? A gente precisa buscar sabedoria em Deus. A mulher que é guiada por Deus, ela é sábia. E essa sabedoria vem de Deus. Quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Então, nós precisamos ser essas mulheres, e nós somos mulheres sábias que edificam nosso lar, a nossa casa, que observa os nossos filhos e vê a necessidade deles, chama e unge a cabeça e ora e declara palavras de bênçãos e declara aquilo que o Senhor tem de vida. A mulher que é dirigida por Deus, ela busca viver uma vida de acordo com a palavra. Ela não é enganada por mentiras de Satanás, porque às vezes, na maioria das vezes, a mentira ela vem com uma conversinha mole, mas quando você tem discernimento espiritual, você entende que aquilo vai te levar a um caminho que no final desse caminho vai te levar para a morte. Então, é preciso ter essa sabedoria e não sermos enganadas por mentiras de Satanás. A mentira não tem poder sobre a vida, sobre a família, sobre a descendência de uma mulher que é dirigida por Deus e busca viver em sabedoria. E a segunda qualidade de uma mulher dirigida por Deus, que nós vemos também na vida de Joquebede, essa mãe, é que ela é posicionada. Ela se posiciona para fazer a diferença no local que ela estiver. Ela tem fé e crê nos planos de Deus. Ela crê na palavra do Senhor, no cumprimento da palavra do Senhor. Por mais que os olhos não estejam vendo, ela acredita que é possível. Ela se posiciona em caminho, em direção ao que o Senhor tem de vida para ela. E ela entende o chamado, o propósito dos filhos, daqueles que estão ao seu redor, e ela vai impulsionar, ela vai fazer a diferença, ela vai ser luz em meio a trevas. Ela se posiciona como uma mulher segundo o coração de Deus, que cumpre
aquilo que o Senhor tem na vida dela e da família e das pessoas ali ao redor. Então ela não vai aceitar palavras negativas e decretos e sentenças que não são aquelas que o Senhor tem para ela. E ela já conhece quais são, porque ela já buscou em Deus sabedoria, conhecimento na palavra. Então agora ela se posiciona em direção ao cumprimento de tudo aquilo que ela já sabe que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Então ela vai se posicionar como uma mulher que vai fazer a diferença no local que ela estiver. E se ela estiver em um lugar que não exalta o nome do Senhor, ela vai fazer a diferença ali. Ela vai se posicionar com sabedoria e vai trazer luz para aquele meio. Uma mulher dirigida pelo Senhor, ela tem sabedoria e ela se posiciona e ela não vive em murmuração. A murmuração, ela atrai para a nossa vida miséria, vocês sabiam? Miséria, escassez. A murmuração, ela não traz nenhum benefício, nem para a sua vida, nem para o seu corpo físico e nem para o mundo espiritual. Então, se você tem murmurado, reclamado, mais uma vez isso, de novo não sei o quê, cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que sai da sua boca. As nossas palavras, ela tem poder para gerar vida ou morte. E dentro da nossa casa tem muito poder. Nós temos autoridade dentro da nossa casa. E as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras de bênçãos. Palavras que vai trazer vida para a nossa família, para os nossos filhos. E se porventura você se vê num local, num momento de murmuração, comece a agradecer a Deus. Agradeça, troque a murmuração por agradecimento. Seja grata a Deus por todas as coisas, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é na sua casa, na sua família. E não aceite ficar em locais que não exaltam o nome do Senhor. Em conversas paralelas, em mimimi, em conversa fiada, sabe? Aquelas palavras torpes que a palavra do Senhor diz que nós não devemos compactuar. Conversas que não traz edificação. Fofoca, mentira. Você viu fulana? Aí já vai chegando, né? Aí chega mais um. Sai fora disso aí. Sai fora disso, sabe por quê? Porque isso você está atraindo para a sua vida e para dentro da sua casa maldição. Você precisa se posicionar como uma mulher de fé, que crê e que faz o cumprimento da palavra do Senhor de fato se realizar, assim como aquela mulher fez. Ela acreditou que era possível, porque existia uma palavra lançada, e era uma palavra de morte, mas ela sabia que o Deus que ela servia era muito maior. Então, cuide daquilo que sai da sua boca, se posicione como uma mulher que vai trazer vida, onde você estiver. Se é enfermidade, muitas vezes nós ficamos presas em enfermidades que são lançadas sobre as nossas vidas. E a gente se acomoda e já toma posse dela como se fosse nossa mesma. Essa minha enxaqueca, essa minha dor de cabeça, essa minha dor de estômago, essa minha dor, não declare sua, porque a palavra do Senhor nos garante que Cristo, Ele já conquistou para nós a cura. E sobre Ele foi lançada todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já fomos sarados. Nós precisamos tomar posse, declarar a palavra do Senhor como verdade sobre as nossas vidas. E não aceitar decretos de enfermidade dentro do nosso lar. E aí eu me lembrei aqui que várias vezes, por diversas vezes, eu estava em casa com dor de cabeça. E a Isabela era pequenininha, ela está aqui, eu vou usar ela. E desde pequenininha, ela aprendeu que
Quando você está doente, você ora e repreende e declara cura. Se eu falasse, ai, dor de cabeça, ela vinha e colocava a mão na minha testa e orava. E por diversas vezes eu fui curada. A fé dela transmitia a cura. Por diversas vezes ela orou. E era tanto que eu sentia um negócio. Isabela, faz favor aqui, vem orar. E assim, nós precisamos ensinar os nossos filhos que a palavra do Senhor, ela tem poder para curar, para salvar, para libertar. Eles precisam entender que Cristo é aquele que cura, que traz coisas novas para as nossas vidas. E sobre a minha vida já foi lançado vários decretos de enfermidades. E eu tive um período bem longo da minha vida com muitas enfermidades. E quando não era uma coisa, era outra. E eu me posicionei. Nós estamos falando que uma mulher guiada por Deus, ela é posicionada. A partir do momento que eu entendi que aquela enfermidade não fazia parte da minha vida, eu me posicionei. E eu me lembro uma vez, de uma das curas que eu recebi, que tem algumas, que quando eu desci do consultório médico e o médico me deu um laudo e ele disse assim para mim: você não pode isso, não pode isso, não pode isso, a partir de agora você vai ter que fazer isso, você vai ter que afastar do seu trabalho, você não pode mais trabalhar, em casa você não pode fazer, e tudo não pode, né? E eu estava num período de um problema na minha coluna naquela época. E a minha coluna travava e eu não conseguia nem andar. Se eu torcesse um pano, se eu varresse, se eu fizesse qualquer coisa, travava. Eu não tinha mesmo, eu não podia pegar peso nenhum, não podia fazer nada, nenhum movimento assim brusco, levantar rápido, nada assim. E quando eu desci do consultório e eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Eu chorei e falei: eu não aceito esse decreto, essa sentença. Eu me lembro como hoje, eu sentei e comecei a chorar e orei. Falei: Deus, eu não aceito, porque o Senhor tem promessas sobre a minha vida. E eu tenho coisas para viver no Senhor. E com essa enfermidade, como eu vou fazer isso? É impossível. Eu não aceito. E aí eu peguei o óleo ungido que estava dentro da minha bolsa, ungi a minha coluna e eu orei. E assim, não aconteceu nada, gente, ali, naquela hora. Não aconteceu nada. A dor continuou, o incômodo continuou. Por dias, por meses, e eu continuei orando, e eu continuei declarando, e eu continuei ungindo, e eu continuei profetizando cura. Nós precisamos tomar posse até que aconteça. E aí, no dia que eu recebi minha cura, eu estava junto com a pastora Josiane, num retiro de jovens, lavando banheiro. Não sei nem como eu cheguei lá para ajudar ela para lavar o banheiro, sendo que eu não podia nem pegar na vassoura. Tinha acabado um momento de louvor, tinha sido incrível, sobrenatural, e eu mesmo de longe eu fiquei lá, né, louvando. E aí quando acabou aquilo ali, eu fui para o banheiro. E aí, quando eu vi, eu já estava pegando balde, jogando a água, puxando o rodo. Aí eu parei, eu olhei para a Josi e falei assim: uai, o que eu estou fazendo? Aí a gente começou a rir, né? E glorificar, porque a partir daquele dia, nunca mais. Então, Deus, Ele tem promessa para as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar, tomar posse e viver o milagre. Porque uma mulher que se posiciona, ela vive o milagre. Joquebede viveu o milagre de ver o filho dela sendo usado por Deus para tirar aquele povo que estava cativo. Ela se posicionou, precisou dela ter uma ação. Então, muitas vezes, nós temos a palavra, mas nós não nos posicionamos e não tomamos posse. E a terceira qualidade de uma mulher que é guiada por Deus, que a gente vê na vida de Joquebede, é que ela tem coragem e ousadia. Ela age apesar do medo. Ela não se limita. O medo não paralisa, porque o problema do medo é ele nos paralisar.
O medo todos nós temos e ele é bom também. Porém, nós não podemos deixar o medo nos paralisar e nos tornar mulheres frias diante de circunstâncias que nós estamos vendo ali aos nossos olhos, os nossos filhos muitas vezes indo para caminhos que não são os de Deus, vendo a nossa família sucumbir, o casamento, e muitas vezes nós estamos estagnadas, simplesmente nos conformando com aquela situação. Nós precisamos de ousadia, de coragem. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas nós devemos transformar a nossa mente, renovando a nossa mente, dia após dia, para que nós possamos ver qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Como nós vamos nos acovardar diante de situações adversas dentro dos nossos lares e vamos nos conformar se a palavra do Senhor nos garante que o que Ele tem para nós é bom, é agradável e é perfeito. Mas nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa mentalidade. Ela precisa estar ligada naquilo que Deus tem para nós como vida. Então, uma mulher que tem coragem e ousadia, ela se posiciona e ela age independente das circunstâncias. Se estão todos dizendo que não é possível, ela avança dizendo: é possível, porque Deus prometeu, porque Deus me garante, porque a palavra do Senhor me garante. Ela não permite, não deixa que a cultura do mundo dita as regras dentro da casa dela. Então nós precisamos nos posicionar como mulheres, as jovens aqui, as adolescentes que tem aqui também, se posicionar no local que Deus te colocou para fazer a diferença. Fazer a diferença é provocar luz em meio às trevas. Nós somos a luz do mundo. E onde nós estivermos, a luz de Cristo precisa brilhar. Se ela não está brilhando, tem algo errado. Nós precisamos retroceder, dobrar o nosso joelho e buscar a direção de Deus para viver aquilo que o Senhor tem dito para nós. Então, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo, ter as perspectivas dos céus e não aquilo que o mundo diz que é certo. Porque hoje nós estamos num tempo que o certo está virando errado, o errado ficou certo e virou uma confusão, não é? Mas nós, como mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres ousadas, que conhecem a palavra, precisa se posicionar e dizer: dentro da minha casa é o Espírito Santo de Deus quem determina. É a palavra do Senhor é que vai prevalecer, e não aqui o mundo está ditando aí fora. Por isso a importância de nós acompanharmos os nossos filhos, orarmos com eles, ter tempo de qualidade em casa, de sentar, de conversar, de olhar no olho e de saber o que está acontecendo lá fora, porque a gente fica com medo. Eu não vou perguntar não. E se vier com a bomba? Gente, uma coisa é certa: se você deixar o medo te paralisar e não ser ousada para chamar o seu filho para conversar e falar sobre assuntos que para você é um tabu, de repente, esse seu filho vai aprender de outra forma lá fora. Então, nós precisamos acordar como igreja e entender que nós precisamos fazer o nosso papel dentro da nossa casa. E sentar e conversar e olhar nos olhos e ouvir muitas vezes o que a gente não quer ouvir, mas se posicionar diante da palavra e buscar ajuda. Não vai se desesperar e descabelar e falar: o mundo acabou, porque o filho confessou alguma coisa pesada, ou
você percebeu algo. Não, esteja sempre ali conectada com os filhos. Isso é muito importante, para que eles possam crescer tendo em você a referência de que ele pode confiar e conversar sobre todas as coisas. Não existe nada que você não possa conversar com seu filho, e você deve conversar sobre todos os assuntos. Lá em casa a gente conversa sobre todos os assuntos, desde sempre. Eu me converti, a Ana, a minha filha mais velha, tinha 3 anos de idade. Então, eu era mãe muito jovem. Eu fui mãe bem jovem, com 20 anos eu já era mãe. Então, eu não sabia muita coisa nem para mim, dirá para ensinar a minha filha. Mas Deus é tão misericordioso que Ele me encontrou, porque eu estava perdida. Ele me encontrou. A minha filha eu encontrei, com o Senhor. Ela tinha 3 aninhos e foi um desafio, é um desafio todos os dias, sim, é desafiador. Mas quando nós estamos com o Senhor, a gente encontra coragem e ousadia para enfrentar qualquer situação, sabendo que Deus está na direção de todas as coisas. E diante dessa terceira qualidade de ousadia e coragem, nós precisamos olhar para as nossas vidas, olhar para aquilo que nós temos vivido, se nós estamos vivendo com ousadia, com coragem, com sabedoria e com posicionamento, e conduzindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, ali, as pessoas que estão ao nosso redor, para caminhos que o Senhor tem determinado para a nossa família. Porque muitas vezes o que são lançados sobre as nossas vidas, em meio a dificuldades, em meio a tempestades, em meio a situações de adversidade, a gente vai ouvir gente de todo tipo dizer, vários tipos de conselhos a gente vai ouvir. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se nós ouvirmos as vozes e ruídos, ao invés de ouvir a voz de Deus, nós vamos tomar decisões que é para a vida. Nós vamos tomar decisões que vai trazer para a nossa vida morte. Morte espiritual e morte física também. Então nós precisamos cuidar quais são os conselhos, o que é que nós temos ouvido aí fora. Nós precisamos guardar o nosso coração em Deus e buscar viver aquilo que Ele tem para nós. E eu, falando aqui, eu me lembrei, há 20 anos atrás, quando eu me converti, e a minha vida e o meu casamento estava totalmente destruído. Totalmente destruída. A sentença que tinha sobre a minha casa era de destruição, de divórcio, de que eu não era capaz e de que eu não podia nada, de que eu era um ninguém. E esses eram os decretos que tinha sobre a minha vida. E eu me lembro que por diversas vezes eu ouvi conselhos assim: você é tão jovem, por que você está se submetendo a isso? Larga logo esse homem, vai cuidar da sua vida com a sua filha, você não precisa dele para isso. Eu ouvi isso diversas vezes, não foi uma, nem duas e nem 3. Eu ouvi. Você é tão jovem, direto vinha, você é tão jovem, está sofrendo para quê? Vai viver a sua vida, separa desse homem que não quer nada sério. E quem me conhece dessa época, eu acho que não tem ninguém aqui dessa época. Eu aceitei Jesus aqui nessa igreja, viu? Com 23 anos de idade, eu era uma jovem mãe. E com muitos problemas. Principalmente no casamento. E eu busquei ajuda em Deus no meio do desespero. No meio do desespero, eu busquei ajuda no Senhor. Sem nem ao menos saber de quem era Ele de fato.
E a sentença e os decretos que tinham sobre a minha vida eram esse: divórcio. Separa, larga, deixa. Não tem sentido você viver assim. E eu aceitei a Jesus e eu passei 3 anos que pareceram uma eternidade da minha vida, orando e buscando em Deus uma transformação dentro do meu lar. Orando, confiando e buscando, acreditando, de todas as formas que você pensar, eu cria, eu lia, eu meditava, eu acreditava que Deus iria fazer. E eu profetizava, eu declarava a palavra sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre os meus... Aí nasceu a Isa. E foram 3 anos. Quando a Isa nasceu, eu tinha 26 anos. Eu era nova ainda. E foi aí nesse período que Deus começou a se mover dentro da minha casa. Então, eu não aceitei os decretos e as sentenças que eram lançadas sobre a minha vida e sobre a minha casa, mas eu me posicionei acreditando que Deus poderia fazer diferente. E por mais que foi um tempo muito difícil, de muita humilhação, como eu ouvia essas coisas, porque eu passei muita humilhação, se um dia eu puder ter a oportunidade, eu posso contar para encorajar você que talvez esteja vivendo em uma situação que parece humilhante demais. Valeu a pena, porque Deus trouxe restauração para minha casa, para o meu casamento e para a minha família. Então, eu e você, nós precisamos nos posicionar todos os dias, assim como aquela mãe se posicionou, quando aquela criança nasceu, e aquele decreto que existia sobre a vida dele de morte, ela disse, não. Sobre a vida do meu filho, não, porque Deus tem para ele palavras de vida. E ela se posiciona com sabedoria, porque eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ela planejou tudo o que aconteceu para que o filho dela fosse criado ali por aquela família e pudesse cumprir o propósito. Então nós precisamos, como mulheres de Deus, sermos ousadas, agir com sabedoria e buscar em Deus todo o tempo a coragem que a gente precisa para vencer adversidades e situações que aos nossos olhos são impossíveis.